Fala moçada, tudo bem? Vamos lá? Ó, deixei produção de prova antecipada, artigos 381 a 383 em separado, dada a importância do tema para a prova, tá? Poderia ter colocado em teoria geral, mas vale a pena deixar em separado porque tem várias questõezinhas espertas a respeito do tema, então bora ficar pequenininho aqui. Ó, o que você tem que saber de cara, que é onde está o artigo 381, né, pessoal? É basicamente a questão das hipóteses. Tá? Ou seja, quando que eu posso me valer desse expediente? Eu posso me valer desse expediente em três casos, três hipóteses. E elas são importantes, tá? São super importantes. Olha só, a primeira é aquela tradicional que você encontra nos livros, né? Ah, se você verificar que a prova, no seu momento oportuno, ela possa ser impossível. Aí o que que você... Ah, uma velhinha lá com câncer, ela, única testemunha ocular dos fatos, ela vai passar por procedimento quimioterápico, pode ser que ela não resista e tudo mais, então vou antecipar. É isso, tá? Como que você vai colocar no seu caderno, pô? Você vai colocar no seu caderno o seguinte, se você verificar a possibilidade de a prova, né, de a prova tornar-se impossível. Essa, né, enfim, essa é a clássica, né? Beleza. Faz sentido, não faz? Isso aqui era utilizado no código anterior, né? Se você quiser uma curiosidade aqui, uma nota histórica, né? Porque já foi faz tempo esse código, mas você não tinha essa previsão, então você se valia de uma ação cautelar. Era ótimo. Você valia de uma ação cautelar e produzia a prova antecipadamente. Ah, professor, mas esse é o único exemplo que você pode me dar? Não, posso te dar um exemplo que eu vivenciei na prática, né? Vamos lá. Despejo. Se despeja a pessoa, a hora que ela vai sair do imóvel, ela destrói tudo. Tá? Ou melhor, você pede para ela sair do imóvel. Tá. Destrói tudo. Você precisa fazer uma perícia no imóvel para calcular os custos, para poder cobrar de quem causou o dano lá, do locatário que causou o dano. Só que você não pode esperar o imóvel parado 2 anos até que haja audiência de instrução para que você possa reformar o imóvel e seguir. Então o que você faz? Faz uma produção de prova antecipada, você avalia quais são os danos que aconteceram naquele imóvel e você reforma e segue tua vida para você montar o teu negócio. Depois você vai cobrar lá no tempo que necessário for e durar até que nós cheguemos à instrução no processo. Top. Tá bom, esse exemplo fica legal. Perfeito. Mas os dois outros incisos são os mais legais. Por quê? Porque o 2 fala o seguinte, pessoal. Se você produzir a prova antecipadamente e ela for capaz de permitir a autocomposição, ou seja, permitir que vocês façam acordo, ou seja, se ela viabilizar o acordo. Isso aqui é muito interessante, por quê? Porque muitas vezes na estratégia da parte contrária, ela vai para o processo mesmo, sabendo não ter razão, porque ela crê que a parte adversária dela não vai conseguir fazer a prova. Ela acredita que eu, se eu for te processar, né, você acredita que eu não vou conseguir produzir a prova. Como eu tenho o ônus de provar a constituição do meu direito, e você pode ficar de braço cruzado, você espera eu me estrepar. Para eu não me estrepar e ser mais barato para mim, eu produzo a prova antecipadamente. Deu certo, eu ajuizo a ação. Não deu certo, eu não ajuizo a ação. Ou melhor, deu certo, eu chego para ti, não quer fazer acordo? Você vai dizer, ah, tá bom, posso fazer acordo. Tanto é que o inciso 3, ele é correlacionado. E aí ele diz o seguinte, olha, se a produção antecipada da prova for capaz de justificar ou evitar a ação, né? Então, assim, se eu não ia nem promover a ação, né? Agora, eu chego pro cara e digo, ó, quer fazer acordo? Quero. Não quer? Beleza. Eu vou processar você. Por quê? Porque eu tenho a justificativa. Entende? Então são duas coisas. Uma, primeira, quando eu quero fazer o acordo, beleza. Outra, caso eu esteja em dúvida se vale a pena eu promover a ação ou não. Se eu não conseguir produzir a prova, pessoal, eu não vou nem correr a aventura no judiciário porque vai dar muito ruim. Perfeito. Então você já sabe o que é relevante aqui. Tá. Agora alguns pontinhos importantes, né? Onde que essa ação vai ser ajuizada? Ou melhor, qual é a competência? Certo? Veja, pessoal, quando eu discuto aqui a questão da competência do foro, né? Então, vou colocar competência de foro, você vai ajuizar essa ação, pegar a nossa canetinha azul aqui, diz o parágrafo 2º, né? Onde a prova vai ser produzida ou no foro do domicílio do réu.
Então, eu posso, autor, optar por isso, né? Onde vai ser a prova deve ser produzida. Certo? Ou domicílio do réu. Beleza. Certo? Só que é muito interessante que por mais que eu tenha essa regra de competência já até apontando para o domicílio do réu, ela não gera prevenção. Eu vou te contar isso com um exemplo. E isso cai bastante, tá? Porque as pessoas acabam acreditando que gera a prevenção. Como assim? Vamos supor que eu vou produzir uma prova antecipada aqui em Cascavel. Aqui tem umas 5 varas cíveis, tá? E aí eu vou lá e produzo, ajuizo minha ação de produção de prova antecipada, cai na segunda vara. Primeira, segunda, cai na segunda vara. Quando eu for ajuizar a ação, que vamos supor que isso me deu, me justificou a ajuização. Quando eu for ajuizar a ação, ela não vai diretamente para a segunda, ela vai ser distribuída de novo. Pode ser que até caia para a segunda, mas pode cair para a quinta vara, pode cair para a primeira vara. Então, não gera a prevenção do juízo. Isso aqui é demais de importante você ficar ligadaço, tá? Tem cheiro de questão sendo cobrada aqui. Beleza. O que mais que nós temos que saber sobre esse peticionamento, sobre essa produção de prova antecipada? Aqui, basicamente, agora são pontos rápidos, tá, pessoal? Primeira coisa, nós já estamos no 382. E o 382, ele vai fazer o seguinte, vai dizer que você vai fazer o pedido justificando as razões, ou seja, você vai dizer, né, se é a hipótese do inciso 1, 2 ou 3, né, você vai trazer ali também, né, com precisão, indicação com precisão de quais são os fatos, o que você quer provar, e basicamente o juiz vai determinar a citação dos interessados, né? Naturalmente do quem pode ser o eventual adversário seu numa ação em que essa prova possa vir a ser utilizada. Importante que você saiba que na produção de prova antecipada, eu vou colocar isso aqui, porque isso aqui realmente é importante, o juiz ele não pode se manifestar sobre a ocorrência ou não do fato, nem sobre respectivas consequências jurídicas. Então, vou colocar assim, ó, não pode o juiz. Então, ele não pode se manifestar sobre a inexistência do fato. Você diz, como assim? Ele simplesmente determina seja feita a prova. Se a conclusão se a conclusão, né, da prova ali, a prova vai ser feita, e ele não vai concluir se o fato existiu, se o fato não existiu, ele vai concluir da prova. Depois, lá na hora que ele for promover a ação, se ela for promovida, e tiver que ser feita uma avaliação para convencimento, o juiz vai dizer, olha, eu entendi que essa prova provou que eu queria que fosse provado. Eu entendi que essa prova não teve a capacidade de fazer de me convencer, né? Ou seja, você não entra na esfera do convencimento, tá? Então, existência ou inexistência do fato. E também, né, sobre as consequências jurídicas. Não vai se manifestar. Tá? Ele não vai se manifestar naturalmente sobre as consequências jurídicas. Isso vai depender da ação que porventura for ajuizada. Top! Aí, pessoal, o que você tem que saber, né? Último pontinho aqui para a gente poder encerrar essa parte de produção antecipada de prova, né? Vai ter a decisão vai ser lançada nos autos, tá? Não tem, veja, não tem defesa, não tem recurso, tá? A única possibilidade que você tem de defesa ou recurso é se for indeferida a produção de prova antecipada. Então, vou até colocar isso aqui, ó, tá? Então, não há defesa nem recurso. Tá? Aí você pode colocar assim, salvo indeferimento total. Salvo se a prova for indeferida totalmente. E por fim, né, da decisão, nós temos o quê? Nós temos o seguinte, que, né, uma vez que foi lançada a decisão, nós temos que
o processo permanece em cartório, ele vai permanecer em cartório por um mês, ou seja, ele fica ali à disposição para quem quiser vir extrair cópia dessa prova produzida de forma antecipada, não só a parte autora, até a parte autora não precisa, já vai entender o porquê, e para qualquer outro interessado, para que ele já tome conhecimento, caso ele queira, tá? Beleza? E depois nós temos o quê? Após será entregue, né, ao autor da ação, se você quiser, ou vou usar a expressão do CPC, ao requerente. É isso. Ok? Beleza. Moçada, é isso que você tem que saber. Se você souber isso, você gabarita tudo que vier de produção de prova antecipada, tá? Basicamente, o que nós vimos? As hipóteses, tá? E é o que tem de mais importante. Competência é fácil, não gera prevenção, é tranquilo. O juiz não vai se manifestar sobre o negócio. Lembrando que, né, não tem defesa, não tem recurso, só se indeferir totalmente. E depois fica um mesinho lá, a galerinha tira a cópia, quem quiser, tirou cópia, morreu, acabou o processo, ninguém mais se preocupa com ele e você pode entregar para o requerente. Show? Deixou seu joinha? Opa, tô de olho se você não deixou joinha, tá? Brincadeira, pessoal, prestigie o nosso trabalho que é totalmente gratuito. Acesse o primeiro link da descrição, você vai para o meu Telegram. Lá eu aviso das minhas aulas que eu faço no Estratégia, eu aviso de todos os meus projetos gratuitos, deixo o roteiro, deixo tudo lá, como eu vou deixar esses esquemas aqui e o roteiro que eu tenho utilizado nessa aula. No mais, beijo no coração e a gente se vê. Até!